Fala galera, Laerte Viana na área. A falha de Michel Pereira na balança antes do UFC 291, que rolou na última sexta-feira, acabou tendo proporções bem maiores do que simplesmente mais um lutador que acabou não batendo o peso. Além da luta cancelada, tiveram outras consequências para o brasileiro. Eu falei no vídeo de ontem, né? Foi retirado do ranking dos meio-médios e na próxima ainda vai ter que subir para a categoria dos médios. Até aí, beleza, faz parte do jogo, da vida como um todo. Sempre temos um preço a pagar pelos eventuais erros que cometemos. O problema é que está sobrando até mesmo para o outro lado da moeda, que não tem nada a ver com o problema. O Stephen Thompson, que fez a sua parte, bateu 77 quilos na balança na sexta-feira, também está tendo complicações em outro contexto e eu vou explicar. Antes vale pontuar aqui que eu achei bizarro algumas pessoas colocando Thompson como o errado da história por ele não ter aceitado a luta. Isso é simplesmente uma inversão de valores que não faz sentido. Ele tem o direito de dizer sim ou não porque a sua parte foi feita. Se o Michel tivesse batido peso, nada disso teria acontecido, tudo teria dado certo. Laerte, mas existem vários casos de atletas que não batem, os oponentes aceitam, no próprio UFC 291 teve uma luta assim. Concordo, acontece, mas é o que eu sempre falo por aqui. Cada um dentro do seu contexto. Para o Thompson, de 40 anos, a essa altura do campeonato, onde já se encontra na reta final, não vale mais ficar assumindo riscos que poderiam atrasar a sua carreira. Ele passou por situação parecida, para não dizer igual, em 2018, quando o Darren Till também não bateu o peso, ele aceitou mesmo assim, foi derrotado e se afastou de vez do cinturão. Esse esporte não é sobre quem é o mais brabão, corajoso, que aceita qualquer um em qualquer condição. Isso é um pensamento passado que não acompanhou a evolução. Existem regras e elas foram feitas para serem cumpridas. Quem faz a sua parte, o combinado, não pode ser julgado como errado, até porque sim, extrapolar 1.3 na balança dá ao atleta uma vantagem injusta, no caso, bastante considerável, e isso não é uma opinião, é um fato. Existe uma estatística que prova que os atletas que não batem o peso, a grande maioria vencem suas lutas dentro do octógono. O Combate fez uma matéria sobre isso ano passado, eu procurei para trazer aqui o número exato, mas eu não achei. Quem tiver aí pode mandar nos comentários, fazendo favor. Explicado tudo isso, aí vem a parte da punição. Na última sexta, depois que aconteceu, que rolou toda essa confusão, eu saí para tomar uma gelada com um brother meu e ali na mesa de bar conversando, ele perguntou o que aconteceria com o outro atleta que bateu o peso e eu disse que o Thompson, no caso, receberia a bolsa normalmente porque o seu acordo foi cumprido, fez o que precisava fazer, bateu o limite, estava apto para lutar. Como ele não errou, a sua parte, o UFC dá o salário para os atletas. No caso, a bolsa de participação, afinal a sua obrigação foi cumprida, sempre foi assim, sempre funcionou dessa maneira, só que aí veio a grande surpresa. O Thompson deu uma entrevista essa semana ao programa MMA Hour e revelou que ele ainda não recebeu, não pagaram a sua bolsa, o que, caso seja concretizado, seria uma das maiores sacanagens dos últimos anos, principalmente se tratando dele, um veterano que nunca se envolveu em polêmicas e já foi protagonista em diversas oportunidades. Se mantém na elite há muitos anos com um profissionalismo de primeira. Nunca falhou na balança em 19 lutas na organização. Imagina só para o cara que fez a parte dele, preparação correta, dieta rígida, investiu uma grana no camp, tem toda uma equipe para pagar e aí ele não recebe, fica no prejuízo por um erro do outro, do oponente. De alguma maneira vocês conseguem ver algum tipo de justiça nisso? Thompson nunca foi de criticar ou reclamar das coisas e até adotou uma postura otimista. Disse que talvez as coisas estejam enroladas porque o Dana White está de férias e ele prefere acreditar que seja mais uma questão burocrática e tomara que seja de fato isso, porque seria um vacilo tremendo punir o cara que fez a sua parte, que não cometeu erros. E eu também não posso deixar de comentar aqui, é bizarro pensar que uma empresa do tamanho do UFC precisa do presidente presente fisicamente para tomar uma decisão como essa que, convenhamos, é regra contratual, deveria ser algo padrão. E olha que estamos falando de um atleta que está na empresa há quase 10 anos, muito popular, famoso, tem uma legião de fãs, já disputou o cinturão 2 vezes. É uma bizarrice tremenda. Outra questão, antes de encerrar aqui, eu vi algumas pessoas falando que o Thompson não aceitou a luta porque estaria com medo do Michel Pereira. E aí, meus amigos, é até difícil achar algum argumento que seja plausível para explicar isso para um cara que já enfrentou
Tyron Woodley, Gilbert Durinho, Jorge Masvidal, Rory McDonald, Johnny Hendricks, Anthony Pérez, Robert Whittaker e acabou de topar enfrentar o Kamaru Usman. Exatamente, o nigeriano desafiou, ele foi até as redes sociais e falou que sim, que tá dentro, que aceita. Agora cabe ao UFC entender se vale ou não negociar essa luta. Enfim, queria trazer esse tema aqui para vocês continuarem aqui nos comentários, entender se concordam comigo ou pensam o oposto, e não tem problema pensar diferente, faz parte do jogo também. Concordam que o UFC deveria pagar o Stephen Thompson, se não seria uma injustiça das grandes, ou o fato dele não ter aceitado a luta significa que não merece receber? Qual é a visão, a leitura que vocês têm a respeito disso? Coloquem tudo aqui embaixo nos comentários, não esqueça de também deixar o like no vídeo, porque ajuda demais. A média de likes está meio baixa, não custa, só clicar aqui, ativar o sininho, né? E se inscrever aqui no canal, caso não tenha feito isso ainda, e ativar o sininho para receber as notificações, porque tem muita coisa bacana vindo por aí. A semana muito cheia, 10 vídeos já em apenas 4, 5 dias, tem muita coisa bacana vindo por aí nos próximos dias. Vou gravar uma entrevista já, hein? Bate-papo muito legal, tem um outro internacional já gravado, tem muita coisa legal. Vocês sabem que, como sempre, conto com a audiência e o feedback de todos. Valeu!